E aí, pessoal, chegou a hora de fazermos uma revisão para a prova de língua inglesa da SPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. A prova de língua inglesa da SPSEX, ela merece sua atenção especial, afinal de contas, ela tem uma distribuição de questões um pouco diferente do que nós presenciamos em outros concursos militares. A prova da SPSEX trabalha muito a parte de interpretação de texto, de vocabulário, mas ela não esquece também de contemplar as questões de cunho gramatical. Nessa aula de revisão, eu proponho a vocês que nós sejamos capazes de abordar dois segmentos da prova da SPSEX. Nós iremos trabalhar primeiro as questões de natureza gramatical e depois questões ligadas ao domínio lexical, ou seja, ao vocabulário. Não trabalharemos questões de interpretação de texto para que nós possamos otimizar o nosso tempo, ok? Então, vamos começar a nossa revisão falando sobre tempos verbais. Mais especificamente sobre um tempo de suma importância para você que vai fazer a prova da SPSEX. Esse tempo se chama Simple Present ou presente simples. O que é que eu preciso que você leve para o dia da prova da SPSEX em relação a esse tempo verbal? Que tipo de conhecimento você precisa ter a respeito dele? Duas informações são fundamentais. Primeiro, você precisa lembrar que esse tempo verbal, o presente simples ou Simple Present, ele é utilizado para descrever ações que ocorrem com frequência. A palavra-chave para descrever esse tempo verbal é frequência. Sempre que eu quero, em inglês, descrever ações que ocorrem com uma certa regularidade, eu vou recorrer ao uso desse tempo verbal. Essa é a primeira informação importante que eu quero que você grave. A segunda informação, não menos importante, é a respeito das formas verbais desse tempo. Eu preciso lembrar que, quando eu trabalho com o Simple Present, o verbo ele pode assumir dois formatos distintos. Ou ele fica no infinitivo sem o to, por exemplo, o verbo jogar, to play. Então, eu terei o infinitivo sem o to, apenas a forma básica dele, que é play. Ou então esse verbo vai ficar acrescido de um S, que só pode ser agregado ao verbo na terceira pessoa do singular, ou seja, quando o sujeito da oração for he, she, it ou algum substantivo correspondente à terceira pessoa do singular. Bom, com essas informações, será que a gente consegue responder essa questão? Vejam o que pede o enunciado dessa primeira questão. Qual dos verbos abaixo comporta um tempo verbal que é diferente dos outros? Essa questão, gente, foi cobrada na prova da SPSEX de 2018, ou seja, a prova do ano passado. Lembrando que vocês vão fazer a prova da SPSEX de 2019, ok? Então, vejam as alternativas que foram propostas para essa questão. Imediatamente você reconhece que o examinador ele está cobrando de você o seu conhecimento a respeito do Simple Present. Afinal de contas, a gente nota numa rápida analisada nas alternativas que existem 4 verbos no presente simples e um que foge desse padrão. Quais são os 4 verbos que a gente pode identificar como fazendo parte desse tempo verbal, que é o tema dessa questão? Então, a gente tem o says, que é o verbo say, ok? Na terceira pessoa do singular, então eu digo I say, you say, na terceira pessoa do singular, he says, ok? Muda a pronúncia e também um acréscimo do S no finalzinho. Então, já sabemos que esse verbo está no presente simples, made. Made nem está na sua forma normal, a forma normal seria make, o verbo fazer, nem está com um S na terceira pessoa do singular. Já desconfio que esse verbo ele pode se diferenciar dos demais, mas eu continuo analisando. Eu tenho think, que é o verbo pensar, percebam, ele não recebeu o S porque não está na terceira pessoa do singular. Eu tenho na letra D runs, que é o S no final, é a terceira pessoa do singular e de novo aparecendo pra gente. E por último, needs, que é o verbo necessitar com um S no final. Então, nesse caso, nós temos 4 verbos no presente simples e um que foge do padrão. Só por curiosidade, tá? O único verbo que não está no presente simples está no simple past.
Passado simples, aquele tempo verbal que a gente utiliza na língua inglesa, vai ser objeto da análise do próximo slide para designar uma ação que ocorreu em um momento específico do passado. Então eu chego para vocês e digo assim: eu fiz um bolo ontem à noite. I made a cake last night. Nesse caso, eu faço uso do passado simples, por quê? Porque eu estou claramente fazendo referência a uma ação que aconteceu em um momento específico do passado. Resposta correta, portanto, dessa primeira questão, letra B de bola. Vamos para a segunda. Na segunda, a gente continua tratando do mesmo tema, ou seja, tempos verbais. A diferença é que agora nós vamos dar atenção a dois outros tempos verbais não trabalhados no slide anterior. Então, na questão que a gente acabou de responder, nós estávamos abordando o Simple Present. Agora falaremos do Simple Past, passado simples, que eu toquei ligeiramente nesse assunto no finalzinho da questão anterior. E um dos tempos mais importantes da língua inglesa, que é o Present Perfect, ou presente perfeito. Gente, eu peço que agora você redobre sua atenção para que você possa, de uma vez por todas, entender a diferença que existe entre esses dois tempos verbais. Poucos assuntos são tão cobrados em provas de escolas militares como essa distinção entre o Simple Past, o passado simples, e o Present Perfect, o presente perfeito. Então vamos lá, com calma. Primeiro vamos entender o passado simples. É um tempo verbal utilizado quando eu quero descrever uma ação que aconteceu em um ponto específico do passado. Ou seja, eu sei que a ação aconteceu e eu sei exatamente quando ela aconteceu. Sempre que eu estou diante desse cenário, sempre que eu sei que a ação aconteceu e sei exatamente em que momento do passado ela foi realizada, eu vou fazer uso do Simple Past. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira dizer: eu perdi minhas chaves ontem. Então, vejam, não só uma ação foi praticada, perder as chaves, como eu sei exatamente em que momento do passado a ação se processou, ou seja, yesterday, ontem. Então, eu me dirijo a você e digo: I lost my keys yesterday. Eu perdi, lost, passado irregular do verbo lose, que é o verbo perder. I lost my keys yesterday. Eu perdi minhas chaves ontem. Então, essa é a aplicação central desse tempo verbal que nós chamamos de Simple Past. E o presente perfeito, Daniel? O que você pode dizer para a gente a respeito desse tempo verbal? Gente, o presente perfeito ele é um pouquinho mais complexo. Ele envolve duas aplicações e eu preciso que vocês dominem as duas, tá? A primeira aplicação diz respeito ao que nós estamos falando sobre o Simple Past. Vocês se recordam que eu disse agora há pouco que esse primeiro tempo verbal, passado simples, é utilizado quando eu quero especificar em que momento do passado a ação aconteceu? Pois bem, e se por um acaso eu desconhecer, eu ignorar o momento em que a ação foi praticada? Para isso, a gente tem um tempo verbal diferente do Simple Past, que é o Present Perfect, o presente perfeito. Ah, Daniel, estou começando a entender. Então, se eu estiver lidando com um passado definido, ou seja, um passado que eu sei quando aconteceu, eu vou usar o Simple Past. Porém, se porventura eu estiver me referindo a uma ação que aconteceu no passado, porém eu não sei em que momento do passado ela foi praticada, eu vou usar o presente perfeito. Isso, exatamente, essa é a diferença crucial que você precisa saber numa situação de prova para poder distinguir esses dois tempos verbais. Lembram do exemplo da perda das chaves? Vamos imaginar que eu dissesse: eu perdi minhas chaves, ponto, sem especificar em que momento do passado a ação aconteceu. Nesse caso, eu não poderia mais usar I lost my keys yesterday. Eu ia remover o advérbio de tempo e eu ia transformar o Simple Past em Present Perfect. O presente perfeito, gente, em termos de formas verbais, ele é caracterizado pelo verbo ter, na sua forma has ou have, mais o verbo principal no particípio passado. Então, nesse caso, eu diria I have lost. Percebam a diferença, ó. I lost my keys yesterday. Ponto. Essa oração está no passado simples. Agora vejam como essa mesma oração vai se comportar no presente perfeito. I have lost my keys. Ponto.
morreu a oração. Você não pode especificar em que momento do passado a ação aconteceu. Em ambos os casos, você vai traduzir para a língua portuguesa, você vai transportar para o nosso idioma da mesma maneira. A primeira oração no passado simples fica: eu perdi minhas chaves ontem, ponto. A segunda oração no presente perfeito: eu perdi minhas chaves, ponto. Porque a gente não tem essa diferença entre um passado definido, simple past, e um passado indefinido, que é o present perfect. Mas, Daniel, você falou agora há pouco que o presente perfeito tem duas aplicações, por isso você afirmou que ele é mais complexo do que o simple past. É verdade, o presente perfeito tem uma segunda aplicação, que, aliás, é muito utilizada no dia a dia na língua inglesa. O presente perfeito também pode ser empregado para descrever uma ação que começou no passado e continua no presente. Uma ação que teve início lá atrás, em um certo ponto da linha do tempo, mas que não foi interrompida, ou seja, se essa ação não foi interrompida, ela continua acontecendo. Então, por exemplo, se eu chego para vocês e digo assim, ó: I have worked here since July. Eu tenho trabalhado aqui desde julho. Olha essa partícula since. I have worked. Eu tenho trabalhado aqui desde julho. Since July. Por que eu estou trabalhando com o presente perfeito? Por que eu estou fazendo uso do have worked? Porque eu quero claramente descrever uma ação que começou em julho, nós estamos em setembro e essa ação ainda não foi encerrada. Por quê? Porque eu continuo trabalhando aqui. Então, para poder transmitir essa ideia em inglês, você recorre à segunda aplicação do presente perfeito, aquela que descreve uma ação que começou no passado e continua no presente. Daniel, você pode dar alguma pista para ajudar a gente a diferenciar a primeira aplicação do presente perfeito da segunda? Gente, nessa segunda aplicação do presente perfeito, essa que eu acabei de explicar para vocês, em geral você vai encontrar uma dessas duas partículas, ou since, que é a partícula desde, ok? Ou for, que significa por, no sentido de durante. Eu poderia, por exemplo, transformar essa última frase e dizer I have worked here, eu tenho trabalhado aqui for 2 months, por 2 meses. Perceberam? Eu diria a mesma coisa, porém substituindo since pelo for. Então essas duas partículas, since e for, quando elas aparecem, não só elas estão apontando na direção do presente perfeito, como elas também podem ajudar você a entender que nós estamos trabalhando, nesse caso, com a segunda aplicação desse tempo verbal. E aí, será que com essas informações a gente consegue responder essa questão? Tenho certeza que sim. Me acompanhe. Ele diz: escolha a alternativa que contém os tempos verbais para completar as lacunas. Então me chama a atenção quando ele, logo no começo dessa primeira sentença, ele diz: In 2001, em 2001, vocês concordam que ele está fazendo referência a uma ação que aconteceu em um ponto específico do passado, ou seja, uma ação que você sabe quando aconteceu, você sabe que aconteceu e você sabe também quando essa ação aconteceu. Então vocês conseguem associar essa primeira sentença ao simple past. É importante que você consiga fazer isso, porque a simples constatação de que eu estou trabalhando com um momento definido do passado já me permite eliminar, gente, das 5 alternativas, 3. Eu elimino o item A porque ele fez uso do presente perfeito e elimino as letras B e C pelo mesmo motivo, pela mesma razão. Se eu estou trabalhando com um ponto específico do passado, se eu sei exatamente quando a ação foi praticada, não há sentido algum fazer uso do presente perfeito. Sobram 2 alternativas. Observem que ambas trazem o verbo acontecer no passado, happen. Como é um verbo regular, o acréscimo do ED. E esse happened, com o ED no final, vai preencher a primeira lacuna. Agora olhem para a segunda lacuna, notem a presença do since. O que foi que eu acabei de falar sobre essa partícula? Eu lembro, Daniel, que essa partícula não só ela aponta na direção do presente perfeito, como ela também demonstra que a ação começou no passado e continua no presente.
Aí ficou fácil, né? Nós temos duas opções, has collected e have collected, só que a gente tem que levar em consideração que ele está falando de um museu, ou seja, no singular. Por essa razão, não há possibilidade de nós assinarmos a letra E e a resposta correta automaticamente letra D de dado. Se tem uma dica que eu posso dar para você, estude a diferença entre passado simples e presente perfeito. Sigamos em frente, mais um tópico gramatical que merece nossa atenção. E o conteúdo que a gente acabou de ver no slide anterior vai ajudar na resolução também dessa questão. Tá, Daniel, dessa vez do que é que você está falando? Do verbo dare to be. Eu peço que você, por favor, não confunda o tradicional verbo ser ou estar, o verbo to be, com o verbo dare to be. Qual é a diferença, Daniel? Muito simples. O verbo to be é o verbo ser ou estar. Ele apresenta diversas conjugações. Já o verbo dare to be é o verbo haver ou existir. É um verbo impessoal, ou seja, não requer a presença de um sujeito, tá? E quando você está trabalhando com o dare to be, você tem que levar em consideração basicamente 4 formas apenas. 2 no presente, 2 no passado. Embora existam outras, essas 4 são sempre as mais cobradas. Então, gente, se eu quiser dizer que alguma coisa existe no singular e no presente, there is. Se eu quiser dizer que alguma coisa existe no plural, no presente, there are. Então, as 2 primeiras formas que eu quero que você grave são there is e there are. E as outras 2, Daniel, são referentes ao passado. Se você quer falar de alguma coisa que existiu no passado, no singular, there was. Se você, por último, quiser fazer referência a algumas coisas que existiram no passado, there were. Recapitulando, there is e there are, singular e plural no presente, there was e there were, singular e plural no passado. Será que a gente consegue responder essa questão? Tenho certeza que sim. Sabe por quê? Você vai lembrar que agora há pouco a gente comentou que quando nós estamos trabalhando com um ponto específico do passado, que eu chamei de passado definido, a gente tem que usar o simple past, o passado simples. Essa informação é suficiente para você responder a questão. Você vai eliminar o there to be, que é a forma normal do verbo. Você vai eliminar there will be, que seria o equivalente ao futuro. Nesse caso só tem uma forma, não há variante. Vou eliminar there are. Por quê? Porque o there are, ele é para o presente, a gente está trabalhando claramente com o passado. E aí, ó, eu já fico propenso a marcar a letra D de dado, que tem there were. There were remete ao passado, porém, no passado existem 2 formas, there was e there were. A minha pergunta é, por que nessa lacuna eu não posso usar o there was? Porque there was é para o singular. E notem que eu estou falando de Germans, alemães. Ora, se eu estou me referindo a alemães no plural, eu tenho que trabalhar com there were. Tiro também o there have been, que seria o verbo there to be no presente perfeito. O tempo verbal que a gente explorou agora há pouco no slide anterior. Elimino a letra E, só tem como possibilidade de resposta para essa questão a D de dado. Sigamos em frente. Agora eu quero conversar com vocês sobre verbos auxiliares, aqueles verbos que são utilizados na composição de sentenças negativas, interrogativas, interrogativo negativa, ok? Então, quando você está trabalhando com verbos auxiliares, você está fazendo uso de um tipo especial de verbo que ajuda o verbo principal a compor esse tipo de sentença que eu acabei de descrever. Então, notem que eu tenho aqui, ó, um fragmento textual e ele me deu uma sequência, na verdade, várias sequências de verbos auxiliares para que eu possa escolher qual é a mais adequada para o preenchimento de cada uma dessas lacunas. Então, a dica para você é a seguinte, tá? Se você estiver trabalhando com verbos de uma forma geral, como por exemplo aqui, ó, o verbo interact, interagir, ou aqui o verbo play, você já sabe que você vai trabalhar com os auxiliares do, does ou did. Notem que a gente não tem
o verbo auxiliar did, que remete ao passado, na lista de alternativas para essa questão. Então, eu vou deixar de fora da nossa análise. Eu vou ficar só de um lado com o do, do outro com o does. Do eu só posso utilizar se o sujeito for plural. Does eu vou usar se o sujeito for terceira pessoa do singular. Então vamos lá. Vocês concordam que o sujeito da oração aqui é communities, comunidades? Comunidades está no plural, então eu vou trabalhar com o do. Sendo assim, eu já posso eliminar o item A, já posso eliminar a letra C e já posso eliminar também a letra D. Lembrando, se eu estiver trabalhando com verbos comuns, eu vou utilizar o verbo auxiliar do ou does, ok? Muito bem. Sobram duas alternativas, já sabemos que a primeira lacuna é do. Me permitam pular para a terceira lacuna, onde o verbo agora é play, só que o sujeito da oração é language. Linguagem é singular, pode ser substituído por it, terceira pessoa do singular. Isso faz com que a gente tenha que trabalhar com o does. Já sabemos que não pode ser a letra B de bola, automaticamente a resposta correta é a letra E. Mas me permitam agora voltar para a segunda lacuna, Daniel. Por que você usou o are nessa segunda lacuna? Muito simples, porque ele está fazendo referência à chamada voz passiva. E quando eu estou trabalhando com a voz passiva, como identificá-la numa questão como essa? A presença de um verbo no particípio passado, ó. Que tensões são causadas por comunidades de linguagem múltiplas? Então, nesse caso, como eu tenho um verbo no particípio passado e olha a presença da preposição by precedendo o agente da passiva, reforçando a tese de que nós estamos sim trabalhando com a voz passiva. Então, nesse caso, nós vamos sempre fazer uso do verbo to be. Não é possível a construção da voz passiva sem o verbo to be. O verbo to be tem duas formas, is e are, mas como eu estou falando de tensões, que tensões são causadas? Por essa razão, a segunda lacuna será preenchida com are. Gente, verbos auxiliares é um ponto básico que você precisa dominar para fazer a prova da SPSEX. Vez por outra, eles colocam uma questãozinha que a gente pode considerar quase como ganha sobre verbos auxiliares. Então, dê uma revisada também nesse assunto. E fechando a primeira parte da nossa aula, ou seja, as questões de cunho gramatical, eu queria falar sobre as conjunções coordenadas. E eu vou pedir que você que está revisando, fazendo anotações, eu quero que você coloque aí no seu caderno um acrônimo. Esse acrônimo ele vai te ajudar a lembrar quais são as principais conjunções coordenadas ou coordinating conjunctions da língua inglesa. Daniel, esqueci, o que é um acrônimo mesmo, hein? É uma palavra formada pelas iniciais de várias outras palavras e que você pode ler como se fosse uma palavra só. Por exemplo, ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Ninguém diz ITA, a gente diz ITA. ENEM, ninguém pronuncia E-N-E-M, a gente diz Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. Deu para entender? Então, o acrônimo que eu quero que você anote, ele contém 7 letras e é uma estratégia criada por professores de inglês para facilitar a memorização das 7 conjunções coordenadas da língua inglesa. Então, por favor, anote fanboys. Fanboys. Anote letra, por favor. F-A-N-B-O-Y-S. Fanboys. Se você quiser lembrar na hora da prova, basta você pensar garotos fãs, fanboys. É uma maneira que a gente criou, uma maneira prática de fazer você lembrar das principais conjunções coordenadas, tá, Daniel? Eu já anotei esse acrônimo no meu caderno. Agora, já sei também que são essas 7 letrinhas, mas a quais conjunções você está se referindo ao fazer uso desse acrônimo? Então vamos lá. O F, gente, é de for, conjunção coordenada que transmite a ideia de explicação. Favor não confundir com a preposição for, que indica finalidade ou propósito. Esse for, coloque a tradução ao lado, é o nosso pois. Depois do F nós temos o A de and.
Conjunção aditiva que corresponde ao nosso I, muito empregada no dia a dia da língua inglesa. Depois do A, do fanboys, nós temos o N, que é de nor. Nor significa nem. É uma partícula também muito utilizada, principalmente em outro conteúdo chamado conjunções correlativas. Anote também. Depois nós temos o but, representando o B do acrônimo fanboys. But é uma conjunção adversativa, significa mas ou porém, e introduz a ideia de oposição. Depois nós temos o O, de or, conjunção alternativa, que equivale ao nosso ou. Já estamos fechando o acrônimo, temos o Y, esse Y é yet. Cuidado com esse yet, que ele tem múltiplas acepções em inglês, mas nesse caso das conjunções coordenadas significa todavia, contudo, é mais uma conjunção coordenada adversativa. E fechando o fanboys, nós temos o so, S-O, lembrando que o so equivale ao nosso assim, então, é uma conjunção conclusiva. Cuidado para não confundir esse so com o advérbio de intensidade, que é usado para intensificar uma qualidade. Aí é outra classe gramatical que não nos interessa nesse momento, beleza? Se você conseguiu gravar o fanboys, você não vai sentir dificuldade em entender a resolução dessa questão. Se não, vejamos. Aliás, se eu pudesse fazer um levantamento estatístico, eu diria que as conjunções coordenadas é o tópico gramatical mais explorado na prova da SPSEX, então fique de olho, tá? Nós temos o and grifado. Ora, gente, se o and foi grifado, a gente acabou de estudar que ele é uma conjunção aditiva, transmite a ideia de soma, acréscimo, corresponde ao nosso I. Então eu elimino contraste, só para ficar bem claro e a gente aproveitar essa oportunidade para revisar as conjunções coordenadas. Se fosse contraste, a palavra grifada seria but, ou então yet, mas não and. Result, se fosse resultado, seria so e não and. Aliás, se vocês me permitem, também posso eliminar a letra D, porque resultado e consequência são basicamente a mesma coisa. Então, ó, reason, se fosse reason, seria o for, representado pelo F do fanboys, que abre o acrônimo. Então, a resposta correta não pode ser nenhum dos 4 primeiros itens, o que nos empurra na direção do addition, a ideia de adição. Ok? Agora nós vamos dar sequência ao estudo da prova da SPSEX com questões ligadas a vocabulário. Gente, agora há pouco eu falei que as conjunções coordenadas são o tópico gramatical mais importante na prova da SPSEX. Pois agora eu vou falar estatisticamente qual é o conteúdo mais trabalhado nas provas da SPSEX no campo do vocabulário. Esse conteúdo se chama referência pronominal. Gente, o nome já diz tudo. Ele tira um pronome do texto, ele destaca esse pronome e ele pede simplesmente que você diga a quem esse pronome se refere. Daí o nome referência pronominal. Levem em consideração que quando a gente faz uso de um pronome, o nosso objetivo é sempre evitar a repetição desnecessária de um substantivo. E quando isso acontece, a gente faz uso da chamada referência pronominal. Percebam nessa questão que ele diz, na sentença abaixo, a palavra it. Vejam que ele não pede sequer a classificação gramatical, mas mesmo assim eu vou fornecê-la para vocês. Esse it, ele é um adjetivo possessivo, ou se você preferir uma mudança de nomenclatura, ele é um pronome possessivo com função adjetiva. Como que eu sei isso, Daniel? Porque ele precede um substantivo e todo possessivo que vem antes de um substantivo, ele deve ser classificado como adjetivo possessivo ou pronome possessivo com função adjetiva. Então ele diz, Foxconn recentemente liberou uma declaração defendendo suas práticas. As práticas de quem? Da Foxconn. Então eu já elimino a letra D de dado e a letra E, porque ambas as palavras estão no plural. Também elimino o item A e o item C, porque eu não estou usando o it para fazer referência nem à declaração feita pela Foxconn, nem pelo atendimento à saúde, health care, e eu fico com a resposta correta, a letra B de bola, ok? Então, não esqueça de revisar, principalmente mediante a resolução das questões, a referência pronominal em inglês.
Vamos seguir em frente com a nossa revisão para a prova da SPSEX. Lembrando que agora nós estamos trabalhando questões de vocabulário. Da referência pronominal, a gente vai para as relações de sentido entre as palavras, sinonímia e antonímia. Gente, a prova da SPSEX adora trabalhar com questões de equivalência de sentido, principalmente aquelas questões que abordam relações de sinonímia, ou seja, quando você tem um significado semelhante. Tá certo? Daniel, como é que a gente responde esse tipo de questão? A gente precisa previamente conhecer a palavra? Claro que não. A língua inglesa tem 500 mil palavras. É praticamente impossível você conhecer todas elas. Mas você pode, através da análise do contexto, tentar descobrir o significado daquela palavra e associá-la às alternativas propostas. Vamos tentar fazer isso? Olha o que diz nessa questão. Nas sentenças, são duas, tá? Eu vou me deter apenas em uma. Propostas to curb an epidemic of gun violence. Olha o contexto que me foi dado. Propostas para curb uma epidemia de violência provocada pelas armas. Ora, gente, o que seria curb nesse contexto? Se eu tenho uma epidemia e essa epidemia, obviamente, remete a alguma coisa de cunho negativo, ou seja, violência por causa de armas de fogo, é óbvio que toda e qualquer proposta ela será feita no sentido de frear, deter, diminuir, reduzir. Curb tem exatamente esse campo semântico ao qual me referi agora há pouco. Ora, com base nessa definição, ou seja, entre aspas, deciframos o significado da palavra curb mediante a análise do contexto e olha, gente, eu me baseei em um contexto facilmente passível de ser apreendido, porque eu tenho epidemic, que é uma palavra cognata, violence também, eu tenho a palavra gun, que embora não seja cognata, é uma velha conhecida do nosso vocabulário, ou seja, a gente faz uso dela com frequência. Então, com base na análise contextual, eu cheguei à conclusão de que curb tem o sentido de reduzir, diminuir, frear. Ora, analisando as alternativas que me foram dadas e percebam que a SPSEX ela tem uma preocupação de fornecer nas alternativas palavras que não sejam difíceis de você reconhecer. Afinal de contas, aqui embaixo nas alternativas não teremos pistas contextuais. Então a gente precisa usar o nosso conhecimento linguístico para saber que control significa controlar, cultivate, cultivar, increase, talvez a mais difícil das 5, aumentar, encourage, encorajar e originate, originar. Não sei se vocês concordam comigo, mas só existe uma única palavra que tem o sentido de diminuir, reduzir, frear, amortecer, que seria justamente, control. Então, controlar seria um sinônimo, um equivalente em sentido à palavra curb. Resposta correta, portanto, letra A. Sigamos em frente. Agora a gente vai falar sobre um conteúdo, gente, esse sim, merece sua atenção como nenhum outro. Estamos falando dos falsos cognatos, aquelas palavras que, resumidamente para o nosso aulão, parecem, mas não são. Você jura que sabe o significado dessas palavras e você descobre, normalmente do jeito mais difícil, que essas palavras não têm absolutamente nada a ver com aquilo que você imaginava. No caso, as duas palavras às quais essa questão se refere, tá? São as palavras sensitive e sensible. Ora, gente, sensitive significa sensível, enquanto sensible, uma palavra cuja grafia poderia sugerir sensível, na verdade é alguém prudente, uma pessoa equilibrada que pondera suas palavras e suas ações. Perceberam? Então, nesse caso, nós precisamos descobrir, nesse conjunto de alternativas, qual seria o equivalente em sentido a sensitive e sensible, partindo do princípio de que essas duas palavras são claramente falsos cognatos. Ora,
Sensitive é sensível. Eu não posso dizer que sensível é algo completamente seguro. Também não posso dizer que uma pessoa sensível é uma pessoa inocente. Mas eu posso sim dizer que uma pessoa sensível é uma pessoa easily affected, facilmente afetada. Já fico propenso a buscar a alternativa C como sendo a correta, mas eu vou analisar as demais. Eu não posso dizer que uma pessoa sensível é uma pessoa conservative, conservadora, e eu também não posso afirmar que uma pessoa sensível é uma pessoa worried, preocupada. Então já sei que a resposta correta é a letra C de casa. Já eliminei o item A, B, D de dado e E, mas ainda assim eu vou ter certeza de que a resposta correta é a letra C analisando sensible. Sensible significa sensato, prudente, razoável, equilibrado, e nesse caso eu posso dizer que é sinônimo de reasonable, que significa razoável. Resposta correta, portanto, letra C de casa. Estamos nos aproximando do final do nosso aulão e agora a gente vai falar sobre idioms. Estávamos agora há pouco discutindo o conceito de falsos cognatos, pois gravem mais um. Idioms não é uma palavra que significa idiomas ou linguagens. Idioms é um falso cognato que significa expressões idiomáticas. Tá, Daniel, mas essa questão também é de falso cognato? Não, não. Eu estou apenas fazendo referência ao fato de que idioms é um falso cognato para você entender exatamente qual é o assunto discutido nessa questão. Gente, idioms, como eu disse, são expressões idiomáticas. Daniel, define pra gente o que são expressões idiomáticas. São expressões constituídas por duas ou mais palavras, cuja mera tradução isolada de cada uma delas não garante a você o entendimento da expressão como um todo. Daniel, você pode dar um exemplo? Posso sim. Por exemplo, by é uma preposição que significa por, pelo ou pela. E heart significa coração. By heart é um exemplo de expressão idiomática. Lembrando, são duas ou mais palavras. Nós temos o mínimo, mas temos. Então, uma expressão idiomática. By heart não pode ser traduzido, essa expressão, desculpa, não pode ser traduzida pela mera soma das palavras que a constituem. Ou seja, alguma coisa feita pelo coração, não faz sentido nenhum. By heart é uma expressão idiomática muito comum na língua inglesa que nós utilizamos para dizer que nós sabemos alguma coisa de cor, sem que nós precisamos ler, ou seja, a gente sabe memorizado um poema, a letra de uma música, deu para entender? Então, quando você sabe alguma coisa de cor, você sabe by heart. Esse é um exemplo de expressão idiomática, porém, a expressão idiomática cobrada na SPSEX é take for granted. Embora ele tenha grifado isso tudo, a expressão é take for granted. Daniel, só por curiosidade, você poderia fazer a tradução literal dessas três palavrinhas? Posso sim. É bom que você entende que a expressão idiomática, ela transcende o significado isolado de cada palavra. Take for granted seria o equivalente a tomar por concedido. Ora, tomar por concedido, tomar por dado, o que significa isso? Gente, take for granted, em geral, é uma expressão que nós usamos na língua inglesa para dizer que nós não damos nada por alguma coisa. Nós não valorizamos determinada coisa. Deu para entender? Então, por exemplo, numa prova da EFON, certa vez, caiu uma tirinha onde tinha a seguinte expressão: take love for granted. Ora, o que seria take love? Partindo do princípio de que love é o substantivo amor. Take love for granted seria o equivalente a tomar o amor por concedido. Não, é no sentido de não valorizar esse sentimento, não dar importância a isso, ok? Bom, as expressões idiomáticas, elas realmente dificultam a nossa vida, mas é claro que a análise do contexto sempre pode te permitir chegar a essa conclusão, mesmo que você não tenha domínio prévio dessa expressão, ok? Então, nesse caso, eu posso dizer que a resposta correta não é item A, alguma coisa que nós temos que dar para alguém. Na letra B, algo que nós temos que fazer todo dia. Aliás, a prova da SPSEX cometeu uma pequena gafe, porque every, e eu fiz questão de deixar do jeito que está.
usava. Every day, quando é advérbio de frequência, é separado. Every day só pode ser junto quando é adjetivo que precede um substantivo. Mas esse não é o foco da questão. C, alguma coisa que normalmente nós valorizamos muito. Pelo contrário, é alguma coisa que nós desvalorizamos. Na letra D, algo que nós não temos que aprender, também está falso. Por exclusão, a resposta correta é a letra E, mas vamos interpretá-la? Algo que nós não damos muita importância para, ou seja, alguma coisa para a qual a gente não dá valor, não dá importância, resposta correta, a letra E. E para finalizar o nosso aulão, eu queria apenas falar sobre os múltiplos significados de uma mesma palavra, e a palavra escolhida pela SPSEX para a gente poder analisar essa questão é to lie. Gente, to lie é um verbo, tá? Você provavelmente já viu esse verbo muitas vezes em inglês. A minha preocupação é que você talvez esteja restrito a apenas um único significado do verbo to lie. Muito provavelmente, quando você ouve o verbo lie, você associa a mentir. É verdade, basta lembrar do seriado do Dr. House. Ele repetia constantemente, everybody lies, todo mundo mente. Lembram disso? Pois é. Só que o verbo to lie, ele tem outros significados. E um deles é, não esqueçam, jazer. Daniel, o que significa jazer? Jazer significa deitar, repousar, estar numa posição horizontal. Então, gente, aliás, se vocês me permitem uma dica, cuidado com a conjugação desse verbo. Porque se você estiver fazendo referência à ação de mentir, a conjugação do verbo vai ficar assim, infinitivo, to lie, passado, lied. Particípio passado, lied, também é um verbo biforme, tem apenas duas formas. Já se você estiver fazendo referência ao verbo lie, no sentido de jazer, para quem ainda está com dificuldade de reconhecer esse verbo, é quando você encontra na lápide de um túmulo, aqui jaz, here lies, e aí o nome da pessoa, reconheceu? Pronto, é desse verbo que eu estou falando, tá? Então, quando você estiver fazendo referência a esse segundo significado do verbo lie, nesse contexto, olha a conjugação, to lie no infinitivo, igual ao verbo mentir, lay no passado, L-A-Y, anote aí, e layan no particípio passado, L-A-I-N. Combinados? Então, cuidado para não confundir esses dois significados. E aí, gente, olha o que essa questão pediu. Aliás, muito bem elaborada essa questão, tá? Ele te deu um fragmento textual, fez uso do verbo lie na terceira pessoa do singular, por isso que vocês vão ver que tem um Szinho no final da palavra que está em destaque, tá? Desculpa. E aí ele pede que você associe o significado desse verbo a 5 outras alternativas que não guardam nenhuma relação com o fragmento textual em questão. Então vamos lá? O desafio, acompanhem comigo a tradução, de conduzir operações militares no futuro dentro de megacidades, ou seja, cidades com populações com mais de 10 milhões de pessoas. Lies, jaz, ou seja, o desafio jaz, o desafio repousa, o desafio está situado. Vocês perceberam que ele não está trabalhando no sentido do verbo mentir, ok? E reparem também que ele usou o verbo jazer, mas não no sentido de deitar, repousar quando você vai para a cama para dormir, não. Ele usou no sentido de repousar, situar-se sobre algo, tudo bem? Será que a gente consegue responder essa questão? Bom, vamos tentar. No item A, he lies in the sun for too long. Ele deita no sol, ou seja, quando ele vai à praia, ele pega sol demais. Ele deita no sol, ou seja, ele deita para pegar sol por muito tempo. Vocês concordam que esse item A está descartado? Porque ele está pegando o sentido literal do verbo deitar, jazer. Na letra B, his skill, a habilidade dele, lies, repousa.
in his ability, em sua habilidade to communicate, de se comunicar. Opa, eu estou muito, mas muito propenso a marcar a letra B de bola, porque na minha concepção esse lies tem absolutamente tudo a ver com aquele que foi trazido pelo fragmento textual. Mas, por favor, vamos analisar as três últimas alternativas para a gente ter certeza de que a resposta é a letra B de bola. C de casa, I can't tell from her face that she lies. Eu posso dizer, através do rosto dela, que ela mente. Perceberam? Aqui é no sentido do verbo mentir, então está completamente descartada essa possibilidade. B, a giant crocodile, um crocodilo gigante lies in wait for its prey. Ele jaz, ou seja, ele está deitado à espera de sua presa. De novo, é o mesmo deitado item A, por isso que a gente pode eliminar não só a letra D, como a letra C também. No último item, só falta esse para a gente poder fazer a comparação e ter certeza de que a resposta é a letra B de bola. This item always lies over for a next meeting. Aqui nós temos um verbo frasal, que é lie over, que seria o equivalente a ser deixado para frente, ou seja, ser adiado. Este item sempre lies over, sempre é adiado para uma próxima reunião. Então, nesse caso, como estamos fazendo referência ao verbo adiar, deixar para depois, eu elimino a letra E e fico com a resposta correta B de bola, tá bom? Com isso, gente, eu me despeço de vocês com a certeza de que essas dicas serão muito úteis para você que muito em breve fará a prova da SPSEX. Torço por você e em breve estaremos juntos comemorando a sua aprovação para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Um abraço.